E aí, pessoal da pecuária? Tem uma pergunta no ar que todo mundo está se fazendo, né? O nosso boi, ele vale ouro ou está prestes a perder o fôlego? Porque, olha, o mercado está uma loucura, cheio de sinal para todo lado. Para a gente entender o que está acontecendo de verdade, bora mergulhar fundo nesta análise. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar a análise completa da seção de cenários da Agromove. Quem traz os insights para a gente é o analista Alberto Pessina. A ideia aqui é justamente decifrar o que está por trás dessa movimentação toda no preço do boi gordo, o que está rolando agora e o que a gente pode esperar lá na frente. Então, vamos começar pelo que está acontecendo agora. E olha, parece até meio contraditório, né? A gente ouve que a produção está lá em cima, mas ao mesmo tempo a oferta aqui dentro está apertada. Como assim? Parece confuso, mas calma, tem uma explicação bem lógica para isso. Olha só que interessante quando a gente olha para os números. Eles contam essa história direitinho. Pensa só, nos 2 primeiros meses do ano, a produção de carne subiu 7% em comparação com o ano passado. 7%. É bastante coisa. Mas e as exportações? Essas aí dispararam, 25% a mais. O resultado dessa conta? Mesmo a gente produzindo mais, muito mais carne está indo para fora. Sobra menos aqui dentro e, bom, a lei da oferta e da procura não perdoa. Os preços acabam sendo pressionados para cima. E esse, pessoal, é o pulo do gato. A demanda lá de fora está com tanta força que está literalmente enxugando o nosso mercado. A produção sobe, só que uma fatia cada vez maior dessa produção está indo embora. O que sobra aqui dentro fica mais disputado, mais competitivo e isso acaba segurando os preços lá em cima. Ok, beleza. Entendemos o Haugen agora. Mas e daqui para frente no curto prazo? Será que essa alta vai continuar subindo sem parar? Bom, a análise indica que a gente pode estar bem perto de um ponto de virada. Vamos entender o porquê. E aí que entra a visão do especialista, do Alberto Pessina. Segundo ele, não se deve esperar um desabamento dos preços, nada disso. A palavra-chave aqui é ajuste. Sabe, uma pequena correção de curso para depois o mercado voltar a subir. Isso, de certa forma, dá um alívio, né? Mas, claro, exige atenção total. E dá uma olhada nesse gráfico, ele mostra isso muito bem. O mercado futuro já está dando recado. Os preços de agora estão bem esticados, sabe? Perto de um pico, pelo menos no curto prazo. E aí entram os frigoríficos que, com as margens apertadas, muito provavelmente vão tentar forçar uma queda para poder respirar um pouco. E não é só a pressão da indústria, não. Tem também os fatores da estação, né? A chegada do frio ali por abril, maio. O que acontece? Aumenta a oferta de gado de pasto. E mais animal no mercado significa o quê? Exato. Ajuda a pressionar o preço para baixo, contribuindo para aquele ajuste que a análise apontou. Beleza, então. Ajuste de curto prazo está no nosso radar. Mas e se a gente olhar mais para frente, lá para o final do ano? O que vai realmente definir o jogo? Pois é, tem um fator que é decisivo e que pode jogar os preços para outro nível. Vamos descobrir que fator é esse. A grande pergunta é essa, né? Qual é o principal indicador? O que está sinalizando essa possível alta forte lá na frente? A resposta para isso está no famoso ciclo pecuário. Para a gente entender o que está por vir, a gente precisa falar sobre o tal do ciclo de menor oferta. O que é isso, afinal? De um jeito bem simples, é aquele momento em que o produtor decide segurar as fêmeas, as matrizes, para fazer o rebanho crescer. E a lógica é clara, se tem menos fêmea indo para o abate hoje, vai ter menos bezerro nascendo e lá na frente menos boi gordo disponível. E o mais interessante é que esse sinal já está aparecendo nos dados. Os modelos de previsão já estão mostrando uma redução bem clara no abate de vacas. Esse é o indicador mais forte que a gente tem de que estamos entrando, sim, numa fase de oferta mais apertada. E a conta, no fim das contas, é simples. Menos produto na prateleira, com a mesma galera querendo comprar, só pode dar em uma coisa, né? Preços mais altos. E qual é o resultado disso tudo? Bom, a análise da Agromove aponta para um potencial de alta bem significativo nos preços até o finalzinho do ano. É um cenário de valorização bem forte, viu? E é algo que todo produtor precisa ter no radar, sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem esse cenário. Um possível ajuste agora, no curto prazo, e uma provável alta forte mais para frente. A pergunta de $1 milhão é, como é que a gente navega nesse mar agitado? A resposta, como quase sempre, está na estratégia. A grande lição aqui é que não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica. Num mercado volátil como o nosso, as estratégias de proteção têm que ser dinâmicas, flexíveis. Ferramentas como as opções, por exemplo, são super úteis, mas não adianta montar uma estratégia e esquecer dela. Ela precisa ser ajustada ao tempo todo, conforme o mercado muda e, o mais importante, conforme a necessidade de cada negócio.
Olha, o que a gente passou aqui foi um resumo dos pontos-chave, né? Para quem quiser se aprofundar, ver todos os números, todos os detalhes, a análise completa está lá, disponível na seção de cenários, pecuária e grãos, dentro da plataforma da Agromove. E para quem quer ter acesso não só a essa, mas a muitas outras análises e ferramentas para tomar decisões com mais segurança, fica a dica. A Agromove tem um teste gratuito da plataforma. Vale a pena dar uma olhada, explorar tudo por conta própria, é só acessar o site. Fica o convite. Se prepare para o que vem por aí e a gente se encontra na próxima análise.